Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Aqui de Lajinha, Sul Capixaba, Leste Mineiro, pastor Ilmar, professor da Escola Estadual de Minas aqui de Geografia e Sociologia, fundador e diretor do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. É uma escola teológica que mantém 3 seminários. Seminário Tabernáculo, eu sou pastor da Igreja Tabernáculo, é uma denominação que tem aqui na cidade de Lajinha, fundada em 1968, estamos já com mais de 52 anos, espalhada pelo Brasil em 80 e poucas igrejas, mais um missionário na Espanha. E tem também o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Todos ministrando os cursos básicos, intermediário e bacharelado. Todos cursos livres de teologia. E estamos com as aulas gravadas no YouTube, né? Estamos aprendendo, não temos presunção de fazer, de saber tudo. Sabendo apenas uma coisinha, estamos estudando sem parar constantemente. Há muitos anos temos escrito algumas matérias. Temos outro canal no YouTube que é o Baú do Escriba, para o curso de Xilologia, que é o estudo de Cantar de Salomão. Estudamos também os números da Bíblia com Gematra, usos e costumes das culturas da época, romana, hebraica, grega, judia, medo-persa, babilônica, assíria e outros cursos mais. Nós estamos estudando aqui a matéria História de Israel, que está no livro 4 do curso básico de teologia. Na aula passada estudamos os reis de Israel. Depois que o reino se dividiu, no ano 930 a.C., tivemos então a linhagem do norte, com as 10 tribos do norte, onde tivemos aí um reinado de mais ou menos de 930 até o ano 722. Vamos ter um período aí de 208 anos que tivemos reis ali no norte. E agora aqui no sul teremos um período de 344 anos. Começou com a divisão com Roboão, que era filho de Salomão, e vai até o ano 586, quando é a última invasão de Nabucodonosor, que arrasa com tudo e acaba derrubando os muros, queima a cidade e o templo é finalizado. Então a história dos reis de Israel, a gente pode destacar alguns reis muito cuidadosos, muito zelosos, né? Eu diria que, para a minha cabeça, o melhor rei de todos aqui, desses que temos aqui, quase 20, né? Eu nomearia Josias. Josias seria esse, o melhor de todos. Depois eu poderia colocar também Ezequias, né? Foi um grande rei reformador. Então eu acho que de preferência seriam esses dois aqui. O rei que mais reinou no norte foi Manassés, que era filho de Ezequias, né? Reinou 55 anos. E depois dele nós temos o rei Asa, que reinou 41. Aliás, temos Uzias, que reinou 52, depois Asa 41. Alguns reinaram, Josias reinou 31. E quem menos reinou foi os descendentes do rei Josias, que tinha 4 filhos, né? Mas 3 deles foram reis. Joacás, primeiro filho dele, reinou 3 meses, depois o neto dele, Joaquim, filho do Eliaquim, reinou 3 meses também. 1 ano reinou Acasias, filho de Jorão. E o mais, então, nós temos Josafá com 25 anos. Tem 2 que reinou 29 anos, que é Amazias e o Ezequias. E 11 anos tem 2 também, que é o Eliaquim e o Zedequias, que são irmãos, filhos de Josias, reinaram 11 anos. Atalia, que era uma mulher, reinou 6 anos, que era filha de Acabe com Jezabel. Ela era casada com Jorão. E Roboão 17 anos, Abias 3, Jorão 8. Então está aí a história. Então vamos começar então falando. Pela Bíblia, se você fizer essas contas dos reinados aqui, vai dar aí mais uns quase 50 anos a mais. Okay? Então a gente vai vendo aqui que teve muito período de corregência. Eu acho que a maior corregência que teve foi no período de Uzias. Ele ficou leproso logo pela metade do reinado dele. E enquanto ele não morreu, não falou que o reinado dele acabou. Mas ele não mandava mais nada. Ele ficou numa casa isolada, quem mandava era Jotão. E esse período de corregência de Jotão foi muito grande. Ele reinou 16 anos sozinho. Mas reinou mais uns 28, 38, 48, 58. Reinou mais uns 20 e tantos com o pai dele. Então temos regência também aí, nesse tempo aí. Então por isso é que não bate. Se somar pela Bíblia dá 393 anos e 6 meses, né? E já pela história do calendário da época, 930 a.C. até 586, dá 344 anos. Vamos iniciando então por Roboão. Roboão começa ali, né?
tomando decisão errada, indo atrás de conselhos de jovens em vez de conselhos de anciãos. Ele já tinha 41 anos quando começou a reinar, ele já estava bem amadurecido, já tinha visto o governo do pai dele acontecer quase todo, porque ele nasceu antes do pai dele começar a reinar. Ele pegou todo o governo do pai dele. Se ele tinha 41 anos quando Salomão morreu, reinou 40, então ele nasceu um ano antes, né? Antes de começar o reinado. Então a história desses reis, vamos ver aqui, na nossa apostila, rei de Judá, me parece que nós não temos aqui uma história deles um por um. Tem só uns assuntos gerais aqui, né? Então vamos falar assim algumas coisas deles, em linhas gerais, porque aqui na apostila não colocamos, não veio estabelecido, né? Os detalhes item por item, como temos ali no outro de lá. Então o Roboão é esse que reinou 17 anos, ele tomou essa decisão errada, precipitada aí, de seguir a cabeça dos jovens. Logo ele se desviou, e o rei faraó Sisaque veio, acho que ele ficou uns 4 ou 5 anos temendo a Deus. Ele era filho de Amonita, né? Mulher Amonita, então não tinha muito fundamento bíblico, coisa nenhuma. E então o rei Sisaque veio, já impôs tributo. Ele tinha 180 mil soldados, segundo 1 Reis 12, 21. E houve a invasão então do Sisaque, desse faraó Sisaque, e ele já colocou logo um tributo para ele, né? E começa então, já está sem... Leva o ouro, quase tudo, da casa, de tudo aquele tanto de ouro que havia ali nos ativos, nos tesouros reais, ele leva aquilo tudo embora. E então o governo dele já começa mal. Logo no início dos anos dele, tinha tanta doação, tantos talentos de ouro, talento de prata, tudo estava ali. E ele, logo de cara, no 4º para 5º ano, esse Sisaque invadiu a cidade e já levou, então, os tesouros que haviam sido acumulados durante aqueles anos todos. Depois nós vamos ter o rei Abias, que reinou só 3 anos, não se fala tanto dele. A maior história dele é aquela de enfrentar Jeroboão com 300 mil soldados, contra 800 mil de Jeroboão, e ele venceu a batalha, né? Depois veio o rei Asa, que foi um bom rei, mas começou a misturar lá com Acabe, reinou muitos anos, 41 anos. O filho dele, Josafá, deu sequência, né? Foi um bom rei também. Asa era muito cuidadoso, zeloso. E o filho dele é Jorão. Jorão já reinou poucos anos, e já fez esse Jorão veio casar com a filha de Acabe, quer dizer, uma confusão geral, misturando com a idolatria. E Josafá foi em guerra com Acabe também algumas vezes. Quando Acabe morreu, Josafá estava lá naquela guerra. Depois Jorão também continuou essas amizades, porque era cunhado lá do rei de lá, né? A mulher dele era Thalia, e irmã dos 2 reis de lá. E ele tem um filho chamado Acasias também. Esse menino dele é sobrinho do outro, Acasias de lá. Acasias de lá é tio, é irmão de Atalia. Reinou 1 ano só. A Thalia, então, vendo que não tem ninguém para reinar, ela mata o resto dos filhos que tem. E Joseba, que é filha do Jorão, esconde, irmã da Acasias, mulher do sacerdote Joiada, esconde esse menino pequenininho Joás, com 7 anos, coloca ele para reinar. Ele vai reinar 40 anos, começa muito bem, enquanto Joiada estava com ele. Depois que o Joiada morre, ele é o maior ingrato que tem na Bíblia. Ele foi lá e matou o filho de Joiada, chamado Zacarias. Então, citado por Jesus lá. Ah, Jerusalém, Jerusalém, desde os dias de Zacarias, desde os dias de Abel até os dias de Zacarias, que foi morto lá no altar, né? Esse Joás mandou matar o filho do tutor dele, como se fosse pai dele, né? E aí tem um filho dele que vem, Amazias, que reina 29 anos. Joás foi assassinado, Amazias depois foi assassinado também. Depois tem o rei Uzias, que reinou 52 anos. Esse Amazias teve 2 períodos da vida dele, né? Ele foi preso no 14º ano do reinado dele, ele foi levado cativo, preso. Depois voltaram com ele. Assim como Ezequias também. Ezequias também, o reinado de 29 anos dele é de 14 e 15. No 14 ele ia morrer, pede a Deus, Deus restitui e dá mais 15 anos. Amazias e Ezequias têm uma divisão, são de reinado de 29 anos, sendo que é 14 mais 15.
Osias 52 era amigo da agricultura, fez grandes coisas, inventou muita arma, até a catapulta, né? Foi ele, nesse tempo dele, que colocou nos muros ali de Jerusalém para defender a cidade. Aí seguiu Jotão, que reinou 16 anos. Depois Acais, que foi um dos mais perversos reis também. Esse Acais também reinou 16 anos. Bastante perverso, aliou lá com o rei lá. Foi lá para Damasco, copiou o altar lá, mandou Urias, sacerdote, fazer igual. Fechou a casa de Deus, o templo. Aí veio Ezequias, que é o reformador, reinou 29 anos e fez grande reforma, mas Ezequias acabou pecando, porque quando chegou uma hora lá, ele fez acordo com Senaqueribe, né? E Senaqueribe não escutou, não, veio e cercou Jerusalém. Foi no tempo dele que Deus mandou aquela maravilhosa intervenção de 185 mil anjos que mataram todos aqueles exércitos de Senaqueribe, e voltou para lá e foi assassinado na terra dele. Ezequias é aquele homem que teve uma história do profeta Isaías, né? Põe ordem da tua casa que certamente morrerás na vida. E ele pediu a Deus e deu mais 15 anos aí. E nesses 15 anos que acrescentou, no terceiro ano que ele teria sido morto, não teria filhos, nasceu Manassés. Foi considerado o pior rei de Israel, reinou 55 anos. Fez tudo que não podia. Até como Acais queimou o filho Moloque, Manassés também fez isso. Manassés acabou sendo preso e derramou sangue, matou tanta gente inocente, colocou imagem dentro do templo do Senhor, fez um arraso, fez só o que não precisava. Mas ele acabou que ele foi preso, foi a Babilônia e voltou e converteu. E reparou muita coisa, consertou muita coisa. O filho dele, Amon, foi um rei terrível, reinou 2 anos, só foi assassinado também. Josias, mais 31 anos. Josias morreu na batalha contra Faraó Neco, ele se intrometeu no meio. Faraó Neco também em guerrear lá em cima contra Carquemes, por aí afora, contra outras. A batalha de Carquemes contra os reis da Síria, contra o rei da Média, contra o rei babilônico, e ele se intrometeu no meio, uma flecha lançada aleatoriamente acabou ferindo Josias. Ele foi um dos melhores reis, fez uma reforma geral, acabou. Ezequias acabou aquela serpente de bronze de Moisés, estava até aqui nesse tempo, nesse período todinho. Ezequias acabou com a serpente chamada Neustã. Mas Josias derrubou aqueles altares de Betel, né? Cumprindo a profecia dada 300 anos atrás. Josias começou a reinar com 8 anos. Fez a grande reforma no ano 18 da vida dele. Um grande reformador. E aí os filhos deles que seguem, um é Joacás, quando o faraó Neco está voltando, leva ele preso para o Egito e nomeia Jeoiaquim ou Eliaquim. Esse Eliaquim faz um acordo com Nabucodonosor, depois rebela. Nabucodonosor invade a terra e leva cativo o filho dele chamado Joaquim, com a mãe dele Neustã, e mais os poderosos da terra inteiros. Uma grande leva de mais de 10 mil pessoas vão para a corte babilônica. E é levado também o rei Joaquim, que fica lá preso 37 anos no cativeiro dele, né? Até acabar o reinado de Nabucodonosor e se levantar Evil-Merodach. E aí levanta a cabeça dele, ele fica por lá, sai da prisão depois de 37 anos. Depois do rei Joaquim, Nabucodonosor nomeou Zedequias. Zedequias se rebelou também no final, e aí Nabucodonosor invade e acaba arrasando Jerusalém. Então, nós temos essa história aí bastante resumida, né? Com essas invasões. Nós podemos citar também como é que o exército nesse período foi acabando-se aos poucos, né? Vamos lá então, o exército, vamos ver como é que foi o exército nesse tempo aí. No tempo de Saul tinha 330 mil na primeira remessa, quando ele juntou o povo em Bezeque. Depois, já no final, já tinha 210 mil só. Tinha perdido bastante, 120 mil, né? No tempo de Davi, segundo a conta de Joabe, eram 1.300.000, porque eram 800 mil no início, e de Israel e de Judá 500 mil. No tempo de Salomão não se fala, mas fala que ele tinha 1.400 carros, 12 mil cavaleiros, 4 mil estrebarias, mas não se fala no exército dele. Roboão já apresenta 180 mil só. Depois, no reinado de Abias contra Jeroboão, eu falei que Jeroboão veio com 800, ele veio com 300, mas ele tinha 400 mil. E ele derrubou lá 500 mil do Jeroboão, que ficou só com 300 mil, segundo as Crônicas 13. Aí vem o Asa, a gente só acha 580 mil. Só acha, não aumentou, né? Roboão era 180, para Abias já são 400 mil. Asa tem mais 180 mil, já são 580 mil. 300 mil de Judá, mais 280 mil de Benjamim. Em Josafá nós já temos ainda mais ainda. A gente consegue achar em Josafá 1.160.000 soldados. De Judá 780 mil e de Benjamim 380 mil.
Aí vem Amazias, depois de Josafá, você tem só 300 mil que é mencionado com lança e escudo. Do tempo de Uzias, 307.500. Do tempo de Acai só se fala que ele perdeu 120 mil na batalha contra Peca, mas não fala qual era o exército dele. Então, essa é a história do tempo do exército que nós encontramos por aí, né? Naquele tempo havia muita invasão de um reino no outro, você pagava tributo, colocava taxa na pessoa, né? E aí a gente encontra alguns tributos e taxas impostas pelos dominadores aqui. Mesa, por exemplo, o rei moabita, pagava 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros, né, para Judá, para Israel. Menahem deu a Pu, rei da Síria, 1000 talentos de prata. Olha que não é brincadeira não, hein? Um talento era mais ou menos 35 quilos. Menahem, que era rei de Israel, deu para Pu, rei da Síria. Jotão recebeu de Amon, por 3 anos, 100 talentos de prata, 10 mil coros de trigo e 10 mil coros de cevada. Lá em 2 Crônicas 27. Jotão, rei de Judá. Irão pagou a Salomão 120 talentos de ouro. Rainha de Sabá trouxe 120 talentos de ouro para Salomão. Salomão arrecadava 666 talentos de ouro por ano. 666. Ezequias deu a Senaqueribe, por isso que eu não considero Ezequias o melhor rei, ele acabou fazendo esse acordo com Senaqueribe, deu 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Joacás deu a Faraó Neco, quando o Faraó Neco colocou, aliás, o povo da terra colocou Faraó Neco para reinar. Joacás, filho de Josias, para reinar. Neco descendo na batalha do Carquemes, onde foi derrotado, ele passa na terra de Judá e tira Joacás e coloca Eliaquim. Mas cobra da terra 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então é essa aí a história dos impostos, aí, resumidamente, né? Então a história do reino de Judá é essa história, bastante resumida. Nós vamos caminhando agora para as últimas aulas dessa matéria aí. Fica na paz, tchau, tchau.